sei é teu sabor. Minha casa é tua espera, os meus braços teu calor. Teu sorriso é sempre meu desejo é te encontrar. Meu prazer é o infinito e não me desviar. Opa, eu disse, muito. Esse é um dos muitos eventos ótimos aí que estão acontecendo nesses tempos de pandemia, que é uma iniciativa do maestro Hamilton Godoy, que já tem uma tradição ampla de eventos aí. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o maestro foi nos 80 anos do Banco do Brasil, um evento em Brasília, que ele levou a sua orquestra sinfônica lá, que depois disso acabou se consolidando. Exato. E esse show tem o Mestrinho, o grande acordeonista, e a Mariana Aidar também. Eu queria convidar todo mundo para entrar na sala aqui para o Hamilton contar um pouquinho. Muito obrigado pela presença aqui na TV GGN. Queria que o Hamilton contasse um pouquinho como que foi a ideia do show e como que funcionou aí. Perfeito, Luiz. Primeiro, um prazer, né? A gente se rever novamente. Depois que você falou esse último show aí, 80 anos do Banco do Brasil, faz tempo, né? Então, os nossos sonhos não podem morrer nunca, né? A coisa tem que ser de uma certa forma, você tem que procurar alimentar, trabalhar para acontecer e tudo mais, né? E eu continuei com esse propósito de trazer uma orquestra sinfônica popular, ou seja, para disponibilizar as pessoas, né? E tenho feito trabalho desde então, né? E agora, sob o patrocínio conosco, a Rede, que é uma empresa do Banco Itaú, que deu apoio, acreditou neste sonho e está junto com a gente, né? E qual o propósito? De trazer essa riqueza sinfônica para a música popular, nas mais diversas maneiras de manifestação, né? E fazemos MPB sinfônico, rock sinfônico, né? E dessa vez estamos fazendo um forró sinfônico, né? Para minha satisfação, felicidade e prazer, com dois expoentes assim máximos dessa música, né? Um rapaz que, quando eu vi pela primeira vez, o Dominguinhos não existia mais, eu sempre lamentava, porque eu trabalhei tanto com ele, né? E, meu Deus do céu, será que vai chegar alguém para fazer aquela magia que aquele homem construía e tal? E aí, numa coincidência dessa, eu fazendo um show com Elba Ramalho, eu levei, também com a presença dela, e eu vi, e com ele, uma pessoa tocando acordeon que me paralisou no palco, né? Eu falei, aí está o homem que eu busco, este homem maravilhoso, que é o Mestrinho, né? Que está aqui com a gente. Eu só mostrar aqui, quando eu falei que ia entrevistar o Mestrinho tem um fã na família aqui que é fantástico. Aí eu vou mostrar o fã, o que acontece com esse fã quando ele ouve o Mestrinho. Eu só quero ver. Olha a mãozinha dele imitando essa voz. Muito bom, muito bom. Olha que coisa. Muito bom, muito bom. O João, os pais moram nos Estados Unidos, eles vêm aqui uma vez. E o João, desde pequenininho, pegava a sanfoninha dele lá, o Mestrinho. E não era qualquer sanfoneiro, não, era o Mestrinho mesmo. Olha só. Que bom, assim que foi. E aí que a gente fez esse show e foi uma coisa, essa apresentação, eu tive o prazer de tê-lo, né, como solista da orquestra, né, e junto com ele a Mariana Aidar, que é, enfim, uma nova expoente da nova geração que está aí aproximando. E premiada, né, recentemente, ontem. Chegou a Mariana. Ontem, congresso, né, coisa do Rio Latino. Seja bem-vinda, ela chegou. Para você, Luiz. Eu achei que ia ser uma reunião por áudio, eu estava assim, de biquíni saindo da praia. Eu falei, ai meu Deus do céu. Ainda é bom, pelo menos eu estava aproveitando, isso que é bom. Né? Tudo bem? Vida boa nessa pandemia.
E aí, gente? Desculpa o atraso. Não, tá em tempo aí. Mariana, se você puder inverter o seu celular aí para pegar a imagem maior. Isso! Ah, ótimo, ótimo agora. Ótimo. Agora sim, agora ficamos iguais. E a gravação foi feita quando? Então, no dia 20 de outubro, nós fizemos a gravação, lá no Bourbon Street. Né? Mas só que nós invertemos. No lugar da orquestra ficar no palco, a orquestra foi para a plateia. Né? Dividimos o ambiente, né? Exatamente para obedecer os protocolos e tal. Né? E foi uma experiência agradabilíssima. A Mariana ela tem mais coisas para falar a respeito, porque ela viu a orquestra assim, de frente, coisas assim, uma experiência nova. O Mestrinho também. E eles são maravilhosos. O espetáculo foi realmente muito. Eu já vi, viu, gente? Vocês não sabem o que tá. E aí, como tá, maestro? Nossa, tá lindo, tá lindo. Você vai adorar, você vai adorar. Ué, então, deixa eu passar um pedacinho aqui só para. Ó, em primeira mão, hein, mestrinho? Olha lá. Não está entrando direito? Opa, tá aí o teaser aí para. Quando saiu legal, o som não estava bom aqui, não sei se vocês ouviram aí. Bem, mas foi um espetáculo maravilhoso. Eu fiquei muito contente, muito feliz com a presença deles, tanto musicalmente como muita conversa. Batemos um papo muito gostoso lá também. Então, isso daí no dia 27, conforme foi anunciado, estará no ar, a partir de então. O repertório, como é que foi montado, Mariana? Quem é que opinou? Como é que foi feito a seleção? A gente fez, o maestro deixou, né, bem livre, assim, para a gente escolher as músicas que a gente queria, só que a gente sabia que era isso, voltado para esse repertório nordestino, né? Então, a gente escolheu bastante música do Dominguinhos também, que é um elo de ligação entre nós três, na verdade, né? E eu escolhi algumas músicas do meu disco novo, a gente fez Te Faço Cafuné, que foi uma música primeiro gravada pelo Dominguinhos, depois Mestrinho gravou, conheci a música por causa do Mestrinho, gravei a música também, então ela também tinha que estar no repertório. Mas foi muito bonito, realmente foi um dia assim muito mágico, assim, cantar com orquestra é uma emoção tão grande, né? E normalmente quando a gente canta, a gente fica de costas para a orquestra, né? Você cantando assim com aquela orquestra tipo olhando, dando toda aquela música para você de frente, batendo no peito, assim, foi muito emocionante. Eu lembro falar dos grandes maestros, aí o Luiz Arruda Paz, que o pessoal dizia que era tão educado que ele só tocava de frente para o público. O Mestrinho, eu entrevistei um tempo atrás a Anastácia aqui, que dizia que o Dominguinho gravava, ia gravando os improvisos dele em fitas, e ela queimou 100 e tantas fitas. Eu acho que Nossa, uma perda maior que do Museu Nacional lá. Depois ele conseguiu pegar coisas aí que ele gravava em casas. Como é que está essa recuperação da obra instrumental do Dominguinho, Mestrinho? Eu acho que hoje em dia, com as novas gerações, Dominguinhos é o mestre de todo sanfoneiro, né? O ídolo de todo sanfoneiro. E com jovens surgindo tocando sanfona, eu acho que isso tende a aparecer cada vez mais a obra dele instrumental, cantada, né? E eu acho que é tipo Beethoven, Bach. Eu acho que daqui a um tempo vai se tornar isso, porque está caminhando para isso, com jovens talentos aí reproduzindo todos os temas de Dominguinhos, que eram temas geniais, assim. Eu acho que não vai morrer nunca. A matéria dele não está aqui, mas a obra dele vai ficar eternamente. Outro dia, acho que foi aqui o Instituto Moreira Salles que passou, o pessoal aqui de São Paulo que recuperou os choros dele também, alguns inéditos aí, mas a capacidade melódica dele, que coisa. Incrível. A Anastácia falava, enfim, as pessoas falavam que ele
ele ia só, na verdade, improvisando, assim, que as músicas iam saindo assim, que com ele nunca tinha, né? Nunca era igual, assim, né? Nunca era igual que ele fazia as frases sempre diferentes, então ele ia improvisando melodia e ela, tipo, via, assim, a hora que pegava a melodia, botava uma letra em cima e nascia uma música. Aquela música, eu até escrevi uma crônica dizendo que o dia que a Anastácia virou Vinícius de Moraes, uma parceria dos dois lá, que é uma coisa mais linda. Qual aquela? Desilusão? Não, é uma que é. Contrato de separação. Nossa, contrato de separação. É de matar de lindo. É de matar. E ela disse que ele foi assim também, brincando com a acordeon. Ele ia brincando e ela já ia escrevendo assim na hora, assim. Era bem instantâneo. Ó, eu vou falar posso falar uma coisinha nesse, porque eu tenho uma experiência semelhante com o Dominguinhos em umas gravações. Eu fiz muitas gravações com ele. Quando chegou no meu disco, eu ia fazer um lançamento, inclusive fiz esse lançamento nos Estados Unidos. Aí gravamos tudo, eu falei, Dominguinho, vamos fazer uma música, senta aqui. Ele sentou do meu lado e falou, faz a introdução. Aí ele, eu falei, para. E comecei a escrever. Agora a primeira parte. Eu falei, para. E escrevi a música. Aí, segunda parte. E fui assim, escrevi a música e chamei o Heraldo, que estava no estúdio, o Cláudio Bertrame, o Heraldo Monte, enfim, o grupo Medusa, né, que fazia, e fiz essa fita, essa gravação, e essa música chama-se De Repente. Olha, né? É isso aí. Só que essa Perfeito. música não foi, Mestrinho, isso é para você. Essa música não foi lançada aqui no Brasil, ela saiu no meu CD, que foi para os Estados Unidos. Então, ela, na verdade, não foi executada. Tá? Mestrinho! Já ouviu o que eu vou fazer, né? Você sabe que eu tenho uma história. Eu vou tirar desse meu CD e passar para você essa música para você perenizá-la, entendeu? Eternizá-la. Opa, na hora! Eu tenho uma história com o Dominguinho, que eu comecei a trabalhar aqui no jornalismo, na Veja e tudo, e daí me convidaram para montar um jornalzinho na minha cidade. E que eu ia em fim de semana. Eu saía daqui sexta de madrugada, e daí eu ouvi o Dominguinho, não sei como, marquei uma entrevista com ele, não tinha saído até então nenhuma reportagem na imprensa brasileira sobre ele. Aí eu fiz a entrevista e falei, não, isso aí vai ser para inaugurar o nosso jornalzinho lá em Poços de Caldas. Mas ele é o jeito. Agora, eu queria que o Hamilton depois e o Messi falassem um pouquinho sobre o estilo da sanfona brasileira. Aliás, a sanfona brasileira, se eu fosse da Associação dos Sanfoneiros e Acordeonistas, ia fazer um abaixo-assinado contra aquele cara lá, naquela live do Bolsonaro, lá me desmoralizou. É? Aquela live. Como é que dá para definir os estilos? Porque você tem uma sanfona, o acordeão do Sul. Você tem o do Centro-Oeste também, que é diferente. Você tem aquela valsa mais dolente aqui do interior de Minas e de São Paulo, né? Você tem um pouco estilo francês aí que está em alguns acordeões. Mestrinho, como é que são esses estilos de sanfona? Em que a sanfona do forró nordestina é diferente das demais? Eu acredito que no Sul tem o lance do chamamé, Mato Grosso do Sul tem grandes acordeonistas também, né, tocando brilhantemente, né? Eu admiro muito a sanfona do Sul. E a diferença, acredito que o Nordeste tem uma coisa mais sentimental, tem mais o jogo de fole. No Sul é aquela coisa que mais sertaneja, né? Sertanejo, por exemplo, tem muitos acordeonistas que solam na mão direita e na mão esquerda juntos, como se fosse uma dupla sertaneja tocando, entendeu? E aí faz a segunda voz aqui nos baixos, coloca um registro mais agudo para ficar junto, enfim. E no Nordeste não, no Nordeste é mais resfolego. Eu acredito que tenha mais swing, né? Tenha mais é uma coisa mais similar como é que eu posso falar? A parte rítmica, eu acredito que seja mais, né, mais complexa um pouco. E o complexo do Sul é mais de tocar com as duas mãos. Tem a parte também de você tocar mais batido, né? Tipo, como é que eu posso falar? E no Nordeste enfim, tem essa diferença aí. Que eu não posso mostrar agora porque eu não posso. Você puxou para o lado do Nordeste, hein, meu?
Eu queria ver com a Mariana. Mariana, quando você está com um conjunto, o cantor é quase que o maestro aí, é que dá a entonação, o ritmo. Como é que é se encaixar com a orquestra? Como é que fica a interpretação com a orquestra? Quem é que puxa quem? Olha, acho que a orquestra você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né, de entender aquele arranjo, eu acho, primeiro de você se encaixar, né, naquele arranjo, porque quando você está numa banda pode ser tudo muito solto, né, você pode fazer mais divisões, improvisar mais, assim, acho que a orquestra tem esse respeito da orquestra vir primeiro, sabe, e você se encaixar ali naquele som todo lindo, divino que vem, assim. É tão diferente cantar com orquestra, eu acho, amplifica tantas coisas, tantos sentimentos, sabe? E o mestrinho, como é que é o improviso? Havia os espaços para o improviso, Amilson? Como é que você monta aí e encaixa o arranjo com o improviso? Perfeito, né? Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar, você falou da sanfona do Dominguinhos. Como eu conheci o Dominguinhos dentro do estúdio de gravação, né? Nossa amizade começou ali. Normalmente não era comum, nunca foi piano estar junto com a sanfona, com o acordeon. Uma coisa ou outra, porque tinha muita briga rítmica, briga de levar. E o meu entrosamento com o Dominguinhos foi tamanho que a partir daí ele nunca gravava nada sem piano e, ao mesmo tempo, eu nunca fazia alguma coisa sem a presença do Dominguinhos. De tão bom que era esse entrosamento piano que nós tivemos, enfim, eu tive a sorte e o privilégio de fazer com ele, né? E a gente se dava bem, era uma conversa, era um diálogo constante que acontecia, né? E um detalhe era que o Dominguinhos tinha uma criação, isso já foi falado, espontânea, que eu jamais vi. Ele não lia uma nota de música, mas entendia uma coisa assim, quando ele tocar, escreve aquilo e registra, porque aquilo lá é o melhor. Então não tinha aquele negócio, vamos fazer a primeira, depois fazer a segunda, fazer a terceira. Não, era sempre na primeira. Você aprendia a música, pegava as coisas e tocava. Isso me ensinou muito como é que é essa liberdade de expressão que ele necessitava ter para poder fazer. E o que eu busquei exatamente foi trazer isso para a orquestra e com a participação, por exemplo, do mestrinho, para dar a ele essa liberdade de expressão. Ou seja, a orquestra preparou uma cama. Agora vai, rapaz. Agora é com você. Né? Então ficava a orquestra com ele. Teve momentos assim brilhantes ali. Né? Brilhantes. Não era uma coisa programada. Aqui você pode tocar, ali você não toca. Não. É o sentimento que fluía no momento que fazia você tocar ou não tocar. Né? Esse diálogo aconteceu, o que é muito difícil, né? Ainda mais se um piano e acordeão é difícil, imagina então uma orquestra e um arranjo e um acordeão. Mas foi magnífico, foi magnífico. Esse músico virei fã dele. Mas, como é que você compararia aí estilo Dominguinho, estilo Sivuca e o estilo Luiz Gonzaga? Acredito eu, né, que o Dominguinhos tinha uma maneira de tocar que era bem sutil, ele deslizava no teclado, né? O jeito dele tocar, acredito eu, que é até parecido com um instrumento de sopro, né? Aquela coisa daquelas a coisa mais de sopro, uma coisa que ele adquiriu e tinha um sentimento absurdo. Já o Sivuca era aquela coisa como é que eu posso falar? Deixa eu ver se eu acho a palavra aqui. Também tinha muito sentimento Sivuca, mas era aquela coisa mais virtuosa. Eu não estou achando a palavra agora para falar do Sivuca, mas ele tinha um jogo de folha absurdo também, tocava com muitas coisas clássicas. Sivuca adorava tocar clássico, né? Ele tocava várias coisas do Bach, do Beethoven, enfim. E ele tinha isso com ele, né? E tinha um lance do solfejo também, né? Uma coisa que me inspirou muito. O Sivuca me inspirou na parte de tocar e cantar junto, né? Solfejar junto. E tem o Oswaldinho também, que é um incrível acordeonista que é mais pro pop, né? Ele levou o acordeão mais pro pop, gostava de tocar com guitarra distorcida, enfim, com essas coisas todas. E o Dominguinhos, eu acredito que é o mais jazzístico dos três.
Você sabe que eu gravei uma entrevista com Orlando Silveira, um mês antes da morte dele, e não acho o tal da fita. Ah, meu Deus, é Uau, que mesmo? legal. Ele falando Que da relíquia, bateria assim, do essa Zé entrevista. Daltino, lá no Rio de Janeiro, ainda com aqueles gravadorzinhos pequenos, foi antes da era digital. Foi Geloso, né? atrás. Hã? Geloso, né? Não Então, tinha agora, pequenininho. Mariana, em termos da interpretação da música nordestina, quem são as referências aí históricas que eu digo em relação a esse estilo de música? Para cantar. Vai cantar? Ah, para mim, a Elba é a minha principal referência como cantora. Eu acho que a Elba é a minha principal referência, assim, para cantar forró mesmo. Mas, enfim, tem muitas escolas, né, no forró, assim. Um outro cantor que eu sou muito apaixonada também é o Diode Araújo, que também foi zabumbeiro do Dominguinhos por muito tempo, canta com muita alma, com muito amor. O próprio Dominguinhos, Jacinto Silva, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Ermelinda. Se eu for falar da Portela, hoje eu não vou terminar, é isso? Exatamente. Deixa eu passar Exatamente. mais um pedaço aqui do... Vocês estão vendo? Ah, tá. Nossa Senhora, mas... A quebradeira. Que som. Você não quis dar uma... Eu queria ver com o Hamilton. Diga. Essa questão do empreendedorismo cultural, que é uma coisa tão difícil aí. Como é que você fez esses anos todos? Botou a imagem aí, não? Agora, a minha imagem eu estou ali, agora está meio estranho. Agora está. Agora Não, chegou. lá. Então, como é que é ser um empreendedor cultural? Quais as dificuldades que vocês têm? Porque uma coisa é conseguir o patrocínio, que já é complicado. Lógico, né? Mas, Luiz, veja bem o seguinte, o mais difícil é tocar piano mesmo, né? Tem que estudar e tal, né? Então, é uma questão de adequação, né? Como é que eu vejo? Primeiro, o amor que a gente tem pelo trabalho que a gente faz, né? Segundo, aquela liberdade que a gente tenta buscar para poder trabalhar com liberdade, sempre, né? E você chega numa conclusão que essa liberdade só vai acontecer se você tiver uma autonomia total, quer dizer, um desprendimento total naquilo que você faz. Então, você vai ficar sempre dependendo de alguém que vai mandar você fazer determinada coisa à maneira que dele, né? Então, eu falei, eu tenho que ter uma estrutura própria, né? E dentro dessa estrutura própria, quando eu comecei com a orquestra, a coisa estava muito difícil no início, mas quando surgiu a Lei Rouanet, né? Houve a modelação da Lei Rouanet em 1997, ouvi umas palavras do então Bresser Pereira, secretário de Estado, dizendo o seguinte, literalmente foi isso que ele disse: estamos criando um mecanismo que possibilita ao artista brasileiro criar um sistema próprio de empregabilidade. Isso que ele disse. E eu guardei. Eu acreditei tanto nisso que eu aguardei. Falei, era isso que nós estamos precisando, né? Então, este mecanismo surgiu, ou seja, a vara de pescar surgiu, né? Agora, o que cabe a você? Criar situações, né, para que você adquira um patrocinador que confie em você, que você faça um trabalho e, ao mesmo tempo, você dignifique aquela marca que te apoia, né? Então, esses foram meu embasamento inicial, né? Eu tive um mecanismo, né? Imaginei um espetáculo que eu faço sempre, essa política pública, que eu sempre fiz a minha vida, eternamente. Eu falei, é uma maneira de eu poder levar, criar plateias. Para quê? Para que esse mecanismo possa ser utilizado, inclusive, por outras orquestras, que realmente surgiram depois e estão fazendo isso, né? Então, e o sucesso disso fez com que
todas as orquestras, então, acostumadas, elas, com seus repertórios sinfônicos, com os grandes mestres, ok, ótimo, é necessário que exista, mas começaram também a trazer para a sua prática constante este repertório musical. Ou seja, a música popular teve um engrandecimento que não ficou só comigo, passou para todos eles. Todas as orquestras hoje têm o seu repertório e fazem isso. Eu acho que o caminho é esse. E a Lei Rouanet que proporcionou que isso pudesse acontecer. E, em contrapartida, o que eu faço? Todos esses espetáculos gratuitamente. Isso é gratuito para o povo. Jamais cobrei e espero não precisar e não fazer isso jamais. Eu queria ver com o Mestrinho esse mercado da música nordestina. Até os anos, talvez 90, lá era uma música que estava restrita às festas juninas e tudo. E daí começou a invasão fantástica. Aí, inclusive, o forró virou uma coreografia extraordinária, aí, à altura da gafieira nossa aqui e tudo. Como é que é hoje esse mercado de trabalho para, não digo com a pandemia, mas na pré-pandemia, para a música nordestina e os conjuntos instrumentais em geral, Mestrinho? Você tem mais show aqui, mais show do Nordeste? Como é que é? Eu, particularmente, assim, eu estava tendo mais show que no Sul, né? No Nordeste foi do último ano que passou, 2019, a partir de 2019, eu já comecei a fazer show lá. Mas eu acredito ainda que pode melhorar. Pode melhorar. O Nordeste, com relação ao forró de Luiz Gonzaga, o forró do Dominguinhos, eu acredito que pode melhorar. Eu não gosto muito de criticar ninguém, assim, as outras coisas que acontecem, assim, que às vezes que eu acho que, por exemplo, alguns estilos que entram que não são propriamente forró, Tem São João, mas eu costumo, ao invés de criticar isso, eu costumo pedir mais espaço para quem realmente faz o forró, né? Então, E eu acredito que está em falta, o Nordeste está um pouco em falta com os forrozeiros. uma coisa que sempre me causou estranheza, meu pai gostava muito de música, ele tinha a coleção dele de 78 aí, e na minha infância, um sujeito que se rivalizava até com, não sei se chegava a rivalizar com o Luiz Gonzaga, mas as músicas dele eram quase tão populares, era o Zé do Norte. Por que ninguém fala em Zé do Norte mais? Que fez Lua Bonita, que fez Pomba Ribação. Tem coisas, né? Porque o mundo vai mudando, é que por isso que eu falo, nunca a gente pode esquecer a essência, tem que sempre lembrar, né, da origem das coisas. E o mundo vai mudando, vão entrando modernidades, vão entrando outras coisas, e se não tomar cuidado, as coisas importantes do passado caem em esquecimento, né? E eu acho que é isso que às vezes acontece, mas tem que ter pessoas acordadas, assim, como a Mariana mesmo, está sempre resgatando alguma coisa, né? Daí eu queria ver com a Mariana. Quais são? Tá levando a música dela, tá levando a identidade dela, as coisas dela, que isso a gente tem que fazer, mas também não está esquecendo das origens do forró, traz coisas do forró, e isso é importante também, né? Mariana, quais são, digamos, como é que é o seu público, que é o público jovem, hein? Quais os estilos que eles respondem mais e quais são aquelas músicas que levantam o público? Então, eu queria até falar só complementar o que o Mestrinho falou. Eu acho que ainda existe, infelizmente, muito preconceito com a música nordestina. E é isso por nós, por brasileiros, e muitas vezes pelo próprio nordestino, assim, a música de raiz, sabe? Porque às vezes fica um negócio assim, cresceu, aí parece que é a música do vô, que não, sabe? Não foi muito assim. Quando chegou essa música aqui no Sudeste, nos anos 90, né? E eu acho que eu sou um fruto disso também, né? Na verdade, assim, conheço o forró há muito tempo, desde pequenininha, mas quando chegou realmente aqui no Sul, no Sudeste, aqui não, porque eu tô na Bahia, graças a Deus. Quando chegou lá em São Paulo, aí em São Paulo onde vocês estão, Que inveja. eu fiquei muito, assim, a gente ficou muito tocado com aquilo, sabe? E a gente viu muitos trios, pé de serras, trios que muitas vezes não tocavam mais no Nordeste e começaram a ter espaço para fazer as coisas no Sudeste.
E hoje em dia, assim, o Sudeste, né, ele abraça mesmo, sempre abraçou, assim, o forró. E o forró pé de serra, hoje em dia, assim, infelizmente, é uma espécie de resistência mesmo, sabe? E a gente tem que lutar muito por isso, assim, acho que esse espetáculo, essa live que a gente fez, acho que ela diz muito sobre isso, assim, de colocar o forró pé de serra num lugar que ele merece, de respeito, sabe, da gente olhar com uma grandeza do lado de uma orquestra tão grande e falar, meu Deus, como essa música é grande, é rica, é a cara do Brasil, a gente é isso. Então, é muito bom, assim, poder estar nesse namoro, assim, com o forró e ver que tem tantas pessoas, né? O forró, ele nunca morre, na verdade. Porque tem muitas pessoas que amam ele, assim, como eu, como mestrinho, como muitas outras pessoas que vêm levantando essa bandeira e reverenciando, né, os nossos mestres mesmo, como Dominguinhos, Luiz Gonzaga e tantos outros, como que realmente, como diz o mestrinho, acabaram caindo no esquecimento mesmo. São muitas pessoas maravilhosas para a gente reverenciar. A reconstrução do Brasil vai virar através da música mesmo. E dessa música que espelha a cultura de cada região para fazer essa grande miscelânea que é essa maravilha de país aí, né? Exatamente. Eu queria ver com o Hamilton, quais são, hoje, aí com a rapaziada e tudo, quais são os hits, aquelas músicas que levantam hoje o público aí? Luiz, você sabe que eu vejo assim o repertório, aquele repertório consagrado que você tem, dos grandes ídolos, inclusive, volto lá atrás, no período de 70, 60, ali o finalzinho, essas músicas ficaram eternas, elas são eternas. Então, tem coisas que você não pode deixar de fazer. E quando você toca, a resposta do público vem assim espontaneamente. Coisas do Milton Nascimento, aí você vê, as coisas do Milton Nascimento foi escrito na década de 70, 80, né? Foi um show recente aqui, mas emocionante. Eu imagino. Então, esse é uma coisa, esse repertório consagrado. O Ivan Lins, aquelas coisas maravilhosas que ele escreveu, essas coisas ficaram na memória do povo, né? Bacana, né? Então, eu acho que o que nos cabe hoje é pegar esse mesmo material, essa reverência e que a Mariana tão bem colocou, as pessoas que merecem isso, e perenizar. Isso aí faz parte da nossa cultura. São referências brasileiras, são coisas brasileiras que têm que ser tocadas. Essa é uma preocupação que eu tenho, sempre tive e procuro fazer isso. Né? Então, às vezes tem pessoas que eu coloco na minha apresentação que ninguém conhece, mas não importa, é uma coisa que tem que estar ali, porque vai fazer parte, inclusive, da memória no futuro. Né? E agora, temos que reverenciar esses grandes compositores que nós tivemos e grandes intérpretes. E foi falado Dominguinhos hoje aqui, lógico, nossa referência para ele. Quando você pega a integração do Brasil aqui, quando você tem aí a música, essa música mais regional do Sul entrando nos anos 90, depois o Centro-Oeste com o Luiz Sáter e outro, depois eu estava vendo alguns anos atrás aqui, até no Natal, quando morreu a mãe do Caetano, Dona Cano, que colocaram no YouTube um vídeo dela com os filhos cantando Tristeza do Jeca. Eu acho que é mais que a língua, a música unificou o Brasil efetivamente. Né? Só para entender, o lançamento vai ser então no dia 27 deste mês, 27 às 8 horas, 20 horas, no canal YouTube da Orquestra Arte Viva. Aí é o lançamento. Aí vamos. Viu? Tem que assistir, hein, gente? No lançamento. Eu vou até deixar para divulgar essa entrevista um pouquinho antes, talvez na véspera lá. Que bacana. Bom, queria agradecer muito a presença de vocês aí. Pela mostra aí, vai ser um show inesquecível. Esse eu não perco, não. E vai ser mesmo. Então, tá bom, gente. Obrigado, Luiz. Obrigadão. Um abraço. Obrigado pela participação. Prazer estar participando aqui, viu, Luiz? Ainda mais com a Mari, com a Milson. Bom demais. Agora é só esperar que dia 27 a gente... Estaremos juntos. Louca para ver. Louca para ver esse show. Foi muito especial. Todos convidados. Realmente. Está muito bonito, está muito bonito. Grande abraço, pessoal. Outro, Luiz. Obrigado. Beijo, beijo. Tchau, tchau.